Vamos todos proclamar que há poder em seu nome, Jesus. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, o maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Ou aceita o dom de Jesus. Ou aceita o dom de Jesus. Há poder em Jesus. Meus caros irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Eu leio para vocês nesta noite, 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Feche os teus olhos. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento que podemos nos debruçar sobre a Tua Palavra e termos um tempo de reflexão, de estudo. Pai, o nosso desejo é crescermos na graça e no conhecimento da Tua pessoa. E que esse estudo da Tua Palavra venha fazer diferença na nossa vida pelo poder do Teu Espírito que habita em nós. Que tenhamos, ó Deus, disposição, que tenhamos, ó Deus, motivação para crescermos nesse conhecimento, Pai, da Tua pessoa, do nosso chamado, da herança que somos para o Senhor, da herança que o Senhor tem para nós e do poder que em Cristo está disponibilizado a nós. E que nesse crescimento, ó Pai, nós tenhamos o nosso testemunho afinado para a honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Nós estamos estudando nas quartas-feiras orações da prisão. Paulo, em suas orações na prisão, registradas em suas cartas, escritas na prisão, expõe bênçãos que ele desejava que seus irmãos experimentassem. Sua ênfase era para que eles tivessem uma percepção espiritual do mundo e um caráter cristão amadurecidos. Percepção espiritual amadurecida, caráter cristão amadurecido. Ele não pediu a Deus que desse aos seus leitores, aos seus irmãos,
algo que eles não tivessem. Mas Paulo orava fervorosamente para que aqueles irmãos conhecessem bem o que eles já tinham em Cristo Jesus. Em sua oração lá em Efésios capítulo 1, versos de 15 a 23, Paulo expõe aos seus leitores o desejo de que eles entendessem a grande riqueza que eles já tinham em Cristo Jesus. Então, primeiramente, ele pede que eles conheçam a Deus, que eles conheçam o seu chamado, que eles conheçam a riqueza que são para Deus e que eles conheçam o poder de Deus. Essa oração de Paulo, ou as orações de Paulo na prisão, nos alcançam. E nos juntamos com Paulo e oramos uns pelos outros, oramos pela Igreja de Jesus para que conheçamos a Deus, para que conheçamos o chamado de Deus, para que conheçamos a riqueza de Deus, para que conheçamos o poder de Deus. Esse conheçamos quer dizer um progresso constante na nossa vida cristã. Para ilustrar esse pedido de Paulo para que conheçamos o poder de Deus, faltou o R ali, eu me lembro de um livro que eu li, bastante interessante, chamado A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É uma crítica bem-humorada ao regime socialista soviético, o regime de Stalin, na Rússia, na primeira metade do século XX. George Orwell era britânico, esse é um pseudônimo, o nome dele era Eric, alguma coisa, e ele escreveu alguns livros interessantes sobre política. E um deles, A Revolução dos Bichos, fazendo essa crítica. Na Revolução dos Bichos, os porcos são os revolucionários, bolcheviques, e os cavalos representam, o cavalo representa o povo, a massa, que obedece em tudo aos porcos. E o texto ilustra bem que os cavalos foram usados, foram abusados, o cavalo morreu, foi vendido para o frigorífico para virar linguiça. E o George Orwell ele quer ilustrar, olha, o povo tem uma força muito grande, tem um potencial imenso, que a ele está disponibilizado, que está nele, mas ele não sabe que tem esse potencial e é dominado por alguns poucos. Talvez Paulo, quando pede a Deus que conheçamos o poder de Deus, tenha esse cuidado por nós. Porque pode acontecer de estar para nós disponibilizado um grande poder na pessoa de Cristo e nós não sabermos usar, não sabermos que temos de fato esse poder ou quão grande ele é. Por isso Paulo até exagera nas palavras com as quais ele descreve esse poder. Ele nos diz assim, para saberdes qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele usa 4 palavras muito fortes no idioma grego, dunamis, poder, energeia, eficácia, kratos, força, ischos, poder. Então, essa verdade é tão grandiosa, tão tremenda, que Paulo usa uma lista de palavras fortes no idioma grego para transmitir a sua ideia. Dunamis, poder como em um dínamo, como em uma dinamite. Energeia, em termos de eficácia energética, de aguentar, de tempo. Kratos, força, poder de potência. E Icos, poder. Então, esse texto poderia ser traduzido assim: qual é a grandeza insuperável do seu poder para nós que acreditamos de acordo com a operação da força do seu poder. Ele está falando sobre a dinâmica divina, energia eterna que está disponível
a todos nós. Contudo, de que valeria ter toda essa riqueza se eu e você somos fracos para nos valermos dela? Como o cavalo da revolução dos bichos. Ou se temos medo de sermos roubados a ponto de não poder desfrutar desse poder. Isso nos faz lembrar novamente de John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo. Conta sua biografia que por muitos anos ele viveu de bolachas e leite, porque sofria de uma dor crônica no estômago, fruto de uma somatização em função da preocupação com a sua riqueza. Ele tinha tanta riqueza, mas ficava tão preocupado se iria perdê-la ou como iria mantê-la, que ele raramente tinha uma boa noite de sono, e tinha insônias constantes, e muitas seguranças na sua porta. Então ele vivia uma vida de muita riqueza e de miséria ao mesmo tempo. Quando John Rockefeller começou a compartilhar a sua riqueza, começou a dividir um pouco com o próximo, com projetos filantrópicos que ele desenvolveu, a sua saúde melhorou significativamente. John Rockefeller viveu mais de 90 anos. Como cristãos, meus irmãos, nós precisamos de poder, por várias razões. Para começar, por natureza, nós somos muito fracos para apreciar e nos apropriarmos de toda a riqueza que está disponível a nós e aplicá-la em nossas vidas, bem como daqueles que estão próximos a nós, como essa riqueza deveria ser aplicada. Diz o texto de Mateus 6:31, palavras de Jesus: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Palavras de Jesus quando ele insistia com os seus discípulos para que vigiassem com ele naquela noite em que ele seria traído e entregue como criminoso às autoridades judaicas e romanas. Entregar essa vasta riqueza espiritual a um mero ser humano, vivendo de acordo com a sabedoria e a força humanas, seria como entregar uma bomba atômica a uma criança de 2 anos. É o poder de Deus que nos habilita a desfrutar dessa riqueza e desse mesmo poder. É a habitação do Espírito que nos habilita. Por isso Paulo diz para que nós demos espaço ao Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz para que nós diminuamos e ele cresça dentro de nós. Por isso que Jesus nos diz, olha, negue a cada dia o seu eu e siga-me. Mas há uma segunda razão também, porque precisamos do poder de Deus. Existem inimigos que querem roubar a nossa riqueza. Paulo nos diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as potestades, e contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes que querem nos privar do poder que nós temos, que querem nos tirar a herança que nós recebemos em Cristo. Nunca poderíamos vencer esses inimigos espirituais por nossas forças, mas podemos pela força do Espírito de Deus que faz morada em nós. Paulo quer que conheçamos a grandeza do poder de Deus para que não falhemos em usar a nossa riqueza e para que o inimigo não nos prive da nossa riqueza. O poder que nós temos em Deus, ele é expressado na sua maior demonstração na ressurreição de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o povo concebia o poder de Deus pela criação. Se você ler lá em Isaías 40, do verso 12 ao 27, tem um texto bonito que mostra como o povo apreciava o poder de Deus através da criação e pelos milagres, como no êxodo do Egito. Mas hoje nós concebemos o poder de Deus pelo milagre da ressurreição de Cristo, além
da criação e dos milagres que Deus opera no nosso meio, nós podemos também ver o poder de Deus expressado na ressurreição de Jesus. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Muito mais do que mero reviver está envolvido na ressurreição de Jesus. Cristo foi elevado aos céus, está numa posição de autoridade, sentado à destra de Deus. Ele não é somente o nosso Salvador, como se isso fosse algo pequeno, mas ele vai além disso, ele é soberano, ele é Senhor. Não há qualquer autoridade humana ou espiritual que seja maior que Cristo, o exaltado Filho de Deus. Diz assim Paulo aos Filipenses, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 9 e 10. Ele é sobre todas as coisas, e não há no presente, no passado e nem no futuro algum inimigo que poderá se sobrepor a ele, porque ele é exaltado sobre todos os poderes. Então, como isso se aplica a mim e a você hoje? Vamos lá no nosso texto. Efésios capítulo 2, versos de 19 a 23. Eu quero ler com os irmãos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo oferece essa aplicação prática para nós, porque nós cremos e somos igreja, o corpo de Cristo. Existe uma conexão viva entre você e o Cristo ressurreto. Fisicamente falando, a cabeça controla o corpo e mantém o corpo funcionando apropriadamente. Cristo é nossa mente espiritual. Através do Espírito, estamos unidos a Ele como membros do seu corpo. Isso significa que compartilhamos da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua exaltação. Estamos com Ele assentados nos céus. Efésios 2,6 nos diz assim. É fácil nós lermos aqui, olha. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E todas as coisas estão debaixo de nossos pés. Não é de se admirar que Paulo queira que conheçamos a extraordinária grandeza do poder de Cristo que opera em nós. Fora desse poder, não podemos tirar o proveito devido da grande riqueza que nós temos em Cristo. O poder do Espírito Santo, através do Cristo ressurreto e ascendido nos céus, está disponível a todos os que creem pela fé. O seu poder está conosco, com nós, os que cremos, como diz o versículo 19. É a graça que sustenta essa riqueza, mas é a fé que se apodera dessa riqueza. Somos salvos pela graça através da fé, Efésios 2, 8 e 9. E vivemos pela graça através da fé. Somos salvos pela graça através da fé e vivemos pela graça através da fé. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Palavras de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Nos 4 evangelhos, vemos o poder de Deus agindo no ministério de Jesus.
Mas no livro de Atos, vemos esse mesmo poder agindo através de homens e mulheres comuns, membros do corpo de Cristo. Não é à toa que Jesus falou que a sua igreja faria coisas maiores até do que as que ele fez. O que aconteceu na vida de Pedro, naquele período entre o final do Evangelho e o início de Atos, o que fez tanta diferença, senão o poder da ressurreição de Jesus, mas, diz o texto lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse poder está disponível à Igreja de Jesus. Que a oração de Paulo seja respondida em nossas vidas. Que de fato conheçamos a Deus, conheçamos o chamado de Deus, conheçamos a riqueza de Deus e conheçamos o poder de Deus. E que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora por todos, pelos principados e potestades nos lugares celestiais. E que não sejamos nécios quanto ao poder que está em nós e que age em nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua anunciação às nossas vidas, por essa exposição da tua palavra que nos mostra e nos motiva a crescermos no entendimento, no conhecimento do poder que está em nós, o poder da ressurreição de Cristo. Te louvamos, Pai. Faz-nos sábios, ó Deus, para aplicarmos esse poder na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor, a fim de que a pessoa de Jesus seja expressa, seja mostrada, seja anunciada através da nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor confia em cada um de nós. Que façamos jus a essa confiança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma noite de quarta-feira muito abençoada a você. Abençoada na paz de Jesus. vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar, tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e
sem perturbação, e seguro durmo, sem perturbação.